Deus está vivo ou está morto? Hã? Está vivo? O que você faz com Deus vivo? Hã? E aí, o que você faz? Uma mulher na Bíblia que ela soube o que fazer. Mulher que ela soube o que fazer. O Ronildo disse assim que ele mencionou aqui que não sabe a situação que você tem vivenciado, né, a luta, a dificuldade. Realmente eu não sei, nós não sabemos. Mas nós sabemos que o Deus que nós cremos, Ele está vivo. Pelo fato de Ele estar vivo, o nosso amanhã está garantido. A nossa vida está garantida no Senhor. A esperança em nós, é a esperança para nós. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 34, verso 24, digo a 34. Marcos 5, 24 a 34, um episódio bastante conhecido da palavra, muitas vezes pregado, falado, pois é realmente uma situação muito forte que aconteceu no ministério de Jesus a respeito de uma mulher que estava enferma e desenganada. Isto é, não havia esperança para ela. Uma mulher cuja qual não tinha mais esperança. Ela já havia perdido todas as esperanças. Você já encontrou com alguém que diz assim: eu já fiz de tudo na minha vida, agora é só Deus? Ainda não perdeu a esperança. Ainda não perdeu. Mas essa mulher aqui havia perdido a esperança. Mas um dia ela resolve buscar de volta essa esperança e ela alcançou realmente o benefício na sua vida. Marcos 5, 24, 34. Eu quero dar as boas-vindas àqueles que nos visitam nessa noite, dizer que você é bem-vindo em nosso meio. Deus te abençoe, sinta à vontade. Para nós é uma honra, alegria tê-lo conosco. O desejo nosso é que o Espírito Santo possa inundar a sua vida e você seja poderosamente abençoado nessa noite. Nós já louvamos ao Senhor agora através da palavra de Deus para o nosso coração. Marcos 5, 24, 34 diz assim: Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Era muita gente, pressionava Jesus. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido, isto é, gasto tudo que tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em meus vestidos? Disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Paizinho, nós mais uma vez nos colocamos nas tuas mãos, clamamos ao teu Espírito Santo, clamamos, Senhor, a tua unção de sabedoria, de entendimento, ó Pai, de iluminação da tua palavra, que vem revelar ao nosso coração os segredos e os mistérios, ó Pai, do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos, ó Pai, desta palavra, nesses tempos difíceis que temos vivido, Senhor, e muitos têm perdido a esperança.
muitos têm se desanimado e têm ficado pelo meio do caminho, ó Pai amado. Mas, ó Pai, nós não queremos retroceder, nós não queremos recuar, nós precisamos avançar no Senhor. Por isso, ó Pai, ajuda-nos, ó Pai, ajuda este povo, ajuda a nossa vida a caminhar no centro da Tua vontade, a buscar em Ti, ó Pai, o refrigério para a nossa alma, em meio a tempos de turbulência e tempos conturbados, ó Pai. Pai, toma este lugar nas Tuas mãos. Espírito Santo, tem liberdade, fala conosco, ministra em nós, no nosso coração, a Tua palavra, Senhor. Reveste-nos de Ti e dá-nos da Tua paz, da Tua graça, da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Existe uma característica muito peculiar aos brasileiros. Você já ouviu alguém dizer assim, mas você não sabe enxergar com os olhos, só com a mão? Quando alguém vai no Paraguai, o brasileiro vai no Paraguai, ele é muito afoito, ele acaba tendo dificuldade lá. Porque em muitos lugares do Paraguai, em comércio do Paraguai, se você pegar, você tem que levar. Se você pegar, você tem que levar. É interessante que a gente visualiza com os olhos, mas nem sempre as pessoas estão satisfeitas com esta visualização através da visão. Então nós, como bons brasileiros, nós sabemos exatamente o que é tocar, né? Nós queremos tocar, nós temos já essa prática, esse costume, essa cultura, né? Você chega, pega na mão da pessoa para cumprimentar. Você pensar bem, o que isso tem a ver? Né? O que isso tem a ver? Será que isso é um ato de carinho? O que isso tem a ver? Mas está muito ligado em nós essa questão de tocar. Não nos contentamos em olhar apenas, mas queremos tocar, né? Queremos pegar. A curiosidade nos leva a isso. Mas quando se volta à questão espiritual, nós já temos uma certa barreira, uma certa dificuldade. Muitas vezes nós queremos sermos tocados por Deus, mas nós não queremos tocar. Nós não queremos avançar. Por quê? Porque na verdade, para tocar em algo, eu tenho que me dispor a fazer, eu tenho que tomar uma iniciativa, eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que seguir um caminho, eu tenho que seguir uma trajetória. E nós temos o costume de querer as coisas tudo pronto, né? Eu creio assim que a igreja hoje, os crentes de hoje são tipo crentes micro-ondas. Eles querem as coisas de imediato. Apenas se pudesse acionar o micro-ondas com um comando de voz, seria melhor, né? Hoje existem muitas formas de você acionar coisas com comando de voz, né? Você entra num carro sofisticado lá, você aperta um botãozinho, ele abre o telefone, o teu celular já se conecta através do Bluetooth, e você diz lá, chame fulano, ele chama, né? Você vê que nós temos uma dificuldade em, muitas vezes, ter uma atitude de levar avante, de tocar, de fazer algo. Mas a palavra de Deus diz que esta mulher, apenas por um toque, ela restaurou a vida dela. E é isso que eu queria que você entendesse nessa noite. Algo tão simples, algo tão pequeno diante de nós, e muitas vezes tão pequeno diante das dificuldades que temos enfrentado, diante das lutas que nós temos enfrentado, mas nós temos uma certa dificuldade com isso. A Bíblia diz que aquela mulher havia 12 anos que ela sofria. Não era apenas um sofrimento físico. Aquele sofrimento físico levava a uma consequência em outras áreas da sua vida. A Bíblia diz que ela sofria de uma hemorragia, 12 anos, ela vertia sangue, ela estava totalmente debilitada, o seu físico estava destruído, mas não era apenas algo físico, isso ela trazia uma marca emocional, sentimental. No sentido espiritual, ela trazia uma carga muito grande, porque havia algo em relação a esta questão. Na questão de sociedade, na questão de relacionamento, ela era uma mulher totalmente excluída. Como nós nos sentimos muitas vezes quando alguém não olha diferente para a gente, né? Eu estou chateado hoje, porque eu saí na porta, o pastor olhou para mim e não sorriu. Estou me sentindo excluído, né?
Estou me sentindo excluído porque o líder, o irmão Ronildo, não liga mais para mim, né? Não liga mais no meu telefone, não pergunta como eu estou, né? Você pergunta como ele está. Como nós temos esta facilidade de trazer as coisas para cima de nós e nos sentimos um coitado da vida, um abandonado, um sofrido, né? Tem pessoas que têm orgulho de ser sofredor. Pastor, o meu problema é o pior de todos. Como eu sofro com isso? Deus resolve. Não, pastor, não dá, não. Como quem diz, deixa eu sofrer, né? Eu tenho orgulho de ser sofredor. Essa mulher sofria. Ela era discriminada. Ela era destruída emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Ela trazia sobre si um espírito de inferioridade, um sentimento de inferioridade. Aonde ela sentava, quem via não sentava ali. Porque isso até na lei tinha essa situação. Havia um costume, havia uma cultura em Israel sobre essas situações, e ela estava enquadrada exatamente nessa condição. A Bíblia diz que aquela mulher investiu tudo o que ela tinha. Quando as pessoas olhavam para ela, o rótulo que ela trazia era imunda, imunda. Se alguém tocasse nas suas vestes, ou tocasse na roupa dela, ou tocasse na sua pele, seria imundo. Se alguém sentasse onde ela sentou, seria imundo. Eu estou dizendo isso para você entender o sentimento daquela mulher. Às vezes você acha que está sofrendo, né? Pois é. E a Bíblia diz que fazia 12 anos. 12 anos que ela sofria disso. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Investiu tudo que ela tinha. Foi aos médicos, procurou as melhores possibilidades, as maiores possibilidades para resolver o seu problema, mas ela acabou com o que ela tinha, ela continuava, não da mesma forma, a Bíblia diz, cada vez pior. O problema, amados, que muitas vezes nós achamos que a solução está naquilo que nós possuímos. Achamos que a solução está nos recursos que temos. Achamos muitas vezes que se nós nos dispormos dos nossos recursos, se nós usarmos os nossos recursos, os problemas vão se resolver. Achamos que nós podemos resolver as coisas com coisas, mas existem situações, existem problemas que eles são mais profundos do que situações e coisas materiais. Estão entendendo? Amém? Estão entendendo? Se estiver entendendo, levanta a mão que eu repito. Eu gostaria que você entendesse isso. Muitas vezes as soluções não estão no investimento. Essa mulher era a prova disso. Não está no recurso. Essa mulher era a prova disso. Tudo que ela tinha não resolveu nada. Tudo que ela possuía não resolveu nada. E se ela por 12 anos gastou tudo que ela tinha durante 12 anos, é porque ela não tinha pouco. Ela não tinha pouco. Consequentemente, ela fazia parte de uma família de uma certa posse. Mas ela acabou em nada. Nisso foi também a sua esperança. Nisso foi também foram também as suas emoções. Talvez aquela mulher nunca havia imaginado que um dia ficaria liberta da forma que ficou. No início, quando os problemas vêm, nós tomamos atitudes e direções, falamos assim, se eu fizer isso eu vou resolver, né? Não é isso que acontece com a gente? Isso é normal conosco, irmãos. Eu vou fazer isso e vou resolver o problema, né? Eu vou embora do Taquari e vou resolver o problema. Eu vou largar da minha esposa, eu vou resolver o problema. Eu vou largar do meu marido, eu vou resolver o problema. Eu vou sair daquele trabalho, eu vou resolver o problema. Nós achamos que nós resolvemos os problemas assim. A princípio vem isso na nossa mente. Nós queremos resolver o problema, então nós procuramos N meios para isso. Mas aquela mulher fez de tudo, mas nada resolveu. Nada. Não houve solução.
Talvez nunca havia passado na cabeça dela que um dia ela ia ter um encontro com Jesus e ela seria curada, seria liberta. Mas quando isso passou na cabeça dela, quando ela perdeu as esperanças, quando se acabaram os recursos, é triste isso, é triste. Isso mostra a dureza do nosso coração. Isso mostra que até onde Deus precisa permitir que cheguemos para entender que Ele é a solução, que Ele é a saída. Eu imagino que aquela mulher já havia ouvido falar de Jesus, mas ela estava tão desesperançosa que nem isso passou na cabeça dela, de uma possibilidade de um dia ter um encontro com Jesus e mudar a vida dela. Ela achou que isso era tão complicado, tão difícil, que a solução da situação dela, que a cura do corpo dela, era tão impossível, que ela nem alimentou essa esperança. Mas a palavra de Deus diz que um dia Jesus passa, a palavra não entra em detalhes em relação a isso, mas que Jesus passa naquele lugar, e isso reativa naquela mulher uma nova esperança. Reativa naquela mulher uma nova esperança. Talvez nós precisamos de reativar em nós uma nova esperança em Cristo e Deus. Muitas vezes nós estamos tão desesperançosos, tão desacreditados, que nós menosprezamos Deus. Menosprezamos Deus. Nós queremos que os problemas se resolvam, queremos que a situação mude, mas nós não entregamos para Deus resolver. Nós queremos fazer com as nossas forças, com as nossas mãos. Nós nos esforçamos com isso, e quanto mais nós nos esforçamos, pior nós ficamos. Foi exatamente a condição daquela mulher. Quanto mais ela se esforçava, pior ela ficava. Nós não podemos menosprezar o agir de Deus. Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscar primeiramente o reino de Deus. Infelizmente, as pessoas têm buscado o reino de Deus por último, quando não existe mais recurso, quando não existe mais saída, quando não há mais esperança, aí eles recorrem a Deus. Quantas vezes eu ouvi pessoas falar para mim: pastor, eu já fiz tudo que tinha que fazer, agora é só Deus. Eu falei: então agora você achou o lugar. Agora você chegou lá. A gente tem invertido isso. A gente tem buscado a Deus primeiramente, que é o que a Bíblia manda fazer, é o que Deus manda fazer. Você não precisaria chegar nessa situação, nessa condição. Mas glória a Deus ainda, porque a sua esperança é só Deus agora, porque ainda existe essa esperança. E se você está esperançoso em Deus, você pode ter certeza que Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos, diz a palavra de Deus. Você crê nisso? Amém? Amém? Amém. Mas quando aquela mulher ouve falar de Jesus, que Jesus estava ali, com certeza fluiu no seu coração, no seu interior, uma esperança. Fluiu uma esperança. Mas eu quero dizer para você que só esperança não é suficiente. Porque aquela mulher ouviu que Jesus estava exatamente no local onde ela estava, na cidade ou na vila que ela estava. E quando ela soube que Jesus estava onde ela estava, ela viu nisso uma grande oportunidade. Você tem visto em Deus uma oportunidade para a tua vida? Você tem visto em Cristo Jesus uma oportunidade para você sair dessa situação? Você precisa ver essa oportunidade. Muitas vezes não é o governo do Brasil que vai resolver o teu problema, não é a política, não é a sociedade, não é o social. O social pode até dar uma ajeitada, mas amanhã acaba, hoje tem, amanhã acaba. Mas aquele que estabelece as coisas eternas em nós é o Senhor Deus. É Ele que estabelece. Quando aquela mulher vê essa possibilidade, aquela mulher e vê essa oportunidade, aquela mulher enche de prazer, enche de força, enche de autoridade, enche de esperança.
Muitas vezes a falta de esperança em nós faz nos perder a oportunidade. Muitas vezes alguém me convida para ir a um lugar, para fazer alguma coisa que pode gerar uma oportunidade em relação à necessidade que eu estou passando, mas por eu não ter esperança, eu digo, não vou lá não adianta nada. Não adianta nada. Não vai resolver nada. Muitas vezes a falta de esperança me leva a perder as oportunidades. E eu quero dizer para você nessa noite, nunca perca essa esperança. Nunca perca. Talvez você tenha perdido esperança nas pessoas, nos homens. Na verdade, você nunca deveria ter esperança mesmo. Jeremias diz, maldito é aquele que confia no homem, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força, faz do seu braço a sua esperança. Ele vai te decepcionar lá na frente, ele vai te frustrar lá na frente, e você vai se magoar, vai se entristecer e vai se ferir com isso. Mas Jeremias diz, bendito é o homem, a pessoa, o varão que confia no Senhor, que espera no Senhor. Você não pode perder a esperança. Você não pode perder a esperança em Deus. Mas você também não pode perder as oportunidades. Você não pode perder as oportunidades. Se alguém quer pescar, ele precisa fazer o que para pescar? Ele precisa promover uma oportunidade. Primeiro ele precisa arrumar um rio, ou um pesqueiro. Ninguém pesca em aquário. Segundo, ele tem que arrumar o equipamento, e ele tem que ir no rio. Não tem como trazer o rio aqui na porta de casa, não. Se o rio passasse ali na minha calçada, seria mais fácil. Mas não vai passar. E tem gente querendo que o rio passe na sua rua, na sua calçada. Nós não podemos perder as esperanças, mas nós não podemos perder as oportunidades. Se você quer caçar, você tem que se preparar e tem que ir para o mato. Não faz isso não, que bomba te pega. Tá? Pecado isso. Que é contra a lei. Mas você tem que aproveitar a oportunidade, você tem que usar das oportunidades. E esta mulher, diante dessa prevista oportunidade, aquela mulher não hesita. Talvez poderia ser a única oportunidade dela, a gente não pode imaginar isso, Se ela não tivesse ido, talvez ela teria outra oportunidade. Talvez fosse a única. Muitas vezes a oportunidade que Deus dá para nós é única. A palavra de Deus diz que ela avança. Aquelas pessoas que discriminavam, aquelas pessoas que não queriam chegar perto dela, agora ela começa a se infiltrar no meio daquelas pessoas, se esfrega em um, se esfrega no outro, porque ela tinha um alvo, porque ela havia colocado no seu coração, porque ela havia colocado na sua mente, ela havia plantado uma semente de fé no seu coração. Se eu tão somente tocar nas vestes deles, eu serei curada. Muitas vezes nós precisamos plantar isso no nosso coração. Muitas vezes você precisa plantar isso no teu coração. Se você quer a cura, você quer a libertação, você precisa entender que em Jesus está a cura, está a libertação. Em Jesus está realmente a saída para uma situação, para um sentimento, para um relacionamento. Mas você tem que vencer as barreiras. Você tem que entrar no meio daqueles que te criticavam, você tem que entrar no meio daqueles que te apedrejavam, você tem que entrar no meio daqueles que te discriminavam você. Você precisa forçar a barra para você alcançar o seu alvo. O que eu quero dizer com isso? Você precisa vencer os obstáculos da vida. Eu não sei o que tem te travado, o que tem te impedido de você chegar a Jesus, de você chegar no Senhor mesmo, para dar esse toque no Senhor, para receber essa virtude, esta unção de Deus na tua vida. Talvez a gente esteja querendo que Jesus passe na nossa rua, bata no nosso portão, aperta a nossa campainha, arrombe a nossa janela. Não vai fazer, porque ele não é ladrão. Ele disse: ele bate, o máximo que ele faz, ele bate. Se abrir, ele entra, do contrário, ele fica de fora. São iniciativas nossas, são posicionamentos nossos. Quando realmente queremos sermos abençoados, não podemos parar diante dos obstáculos. Olha, amados, que nós temos obstáculos. Temos obstáculos.
Eu vou lá no culto hoje, cultuar. Fazer o que lá hoje? No meio daquele povo arrogante, orgulhoso, fica em casa. Fazer o que na igreja? Vou assistir um filminho da Netflix lá, isso lá. Vai lá assistir um filme, né? Pega da rua mesmo, tá bom? Está chovendo hoje, está fazendo sol. Aí você fica preocupado com o vizinho olha para você e fala: ó o crente lá, ó. Quais os obstáculos que tem te impedido? Talvez a dor, o sofrimento, a amargura, a angústia, a frustração, a decepção, e você acha que Jesus não passou tudo isso na cruz do Calvário por nós? Mas quando ele é levantado da cruz, ele olha para aqueles acusadores, para aqueles que pregaram ele na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem. Sabe, uma grande barreira na nossa vida é a mágoa, é o ressentimento. Davi fala assim que a amargura, a mágoa, ela apodrece os ossos, ela quebra a nossa estrutura. O que nos faz ficar de pé são nervos, tendões, músculos, mas é a estrutura nossa. Se nós fôssemos constituídos só de músculo e nervo, ele não parava em pé, porque não é uma borracha no chão, que nem uma lagarta que é invertebrado. A palavra de Deus diz que a mágoa, ela corrói a nossa estrutura, ela nos joga por terra, ela nos acaba, ela faz manter no chão. São barreiras, são impedimentos, e nós não somos acometidos por isso. Somos, porque nós somos carne, somos humanos, mas nós temos que vencer isso. Você acha que naquela multidão não existia muito homem e mulher naquela multidão que olhava para aquela mulher e falava assim: ó imunda, sai fora daí, ei, sai da praça que eu quero ir, ó imunda. Ela foi lá, ela venceu aquela multidão. Ela venceu porque ela tinha um objetivo: eu quero tocar nas vestes de Jesus, porque se eu fizer, eu vou ser liberta. Nós precisamos ter essa disposição. Se você quer ser abençoado, você precisa vencer os obstáculos, vencer as dificuldades. Diante da necessidade daquela mulher e do seu desejo de conquistar o que lhe afligia, os obstáculos para a sua conquista tornaram-se apenas desafios. Na verdade, existem duas formas de nós olharmos para os problemas. Tem pessoa que olha para o problema e fala assim: meu Deus, olha o tamanho desse negócio aí. Você olha lá para o... Põe amor nas minhas palavras aqui, me veio isso na mente agora, eu vou falar. Tem alguém que trabalha com você, e essa pessoa te perturba, te pressiona, e ele é teu superior, Aí você olha para o pedestal que ele está, e você desanima, fala assim: eu não vou conseguir nunca nada nessa empresa. Mas olha de outra forma, olha para o tamanho dele, olha para a posição dele, fala assim: eu vou colocar o pé no ombro dele, eu vou pular para cima dele, Olhe para isso como um desafio, olhe para as lutas como um desafio. A gente sempre fala isso. Esse foi o desafio de Davi quando olhou para Golias. Ele viu Golias de quase 3 metros de altura. Ele falou assim: cara, você é grande, mas você tem uma testa que eu não vou errar. Nós vamos olhar para as dificuldades e ver os desafios que elas nos proporcionam, e não olhá-las como derrota da nossa vida, porque senão nós já estaremos derrotados. Aquela mulher olhou para a multidão e falou assim: eu vou patrolar esses caras aqui, e eu vou chegar imunda em Jesus, e quando eu tocar em Jesus eu vou ser purificada, e eu quero ver quem vai me apontar o dedo depois. Quero ver cadê o capeta para me expulsar. O que o diabo vai falar de mim? Porque eu vou tocar nele. Aquela mulher vence todas as barreiras, e com um simples toque ela é liberta. Jesus não exige nada de nós. Ele apenas quer que nós creiamos nele. Ele apenas quer que nós nos entreguemos a ele. Só isso. Nós queremos muitas vezes fazer as coisas. Não. Você acha que eu tenho condição de fazer alguma coisa para Deus? É Ele que fez por mim. Ele me criou, Ele me gerou, Ele me sustenta. Porque o dia que Ele não quiser que eu viva mais, você pode saber que eu vou dar trabalho para vocês. Ele que me guarda, Ele que me livra,
Ele que me abençoa, Ele que cuida de mim, cuida do meu emocional, da minha saúde, do meu espiritual, Ele que cuida de mim, Ele que me preserva, e Ele está preparando um lugar para mim nas mansões celestiais. Agora, o que eu vou fazer diante disso? Ele chegou a dar a sua vida por mim, por você. O que nós podemos fazer para Deus? Nada, apenas tocar nele, apenas nos entregar a Ele, apenas dizer: Senhor, eu quero viver contigo, eu quero viver contigo, eu quero fazer a diferença. A Bíblia diz que a sua finalização está garantida. Você pode ver que o processo daquela mulher para ela alcançar a vitória não foi fácil, mas ela tinha algo fixo no seu coração e na sua mente: se eu tão somente tocar, eu serei curada. Ela estava focada na finalização, ela não estava focada no processo. O grande problema nosso é que nós estamos focados no processo. Nós olhamos para o processo e vemos uma dificuldade. Nós olhamos para o texto quando Jesus diz assim: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. E paramos aí. Estou morto. Mas Jesus diz assim: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E quando você olha para a finalização, você avança no processo. Mas se você ficar olhando para o processo, você para, você recua, você retrocede, você é consumido. E a dificuldade toma conta de você. É por isso que a palavra de Deus diz que o justo vive da fé. Nós não vivemos por vista, porque se vivemos por vista, nós vamos nos desanimar, nós vamos nos frustrar, nós vamos desistir. Mas nós vivemos por fé naquilo que a palavra de Deus diz. Não é por aquilo que as pessoas dizem, não, por aquilo que a palavra de Deus diz. Eu sou o que a palavra de Deus diz, eu tenho do que a palavra de Deus diz, e eu posso o que a palavra de Deus diz. Você crê nisso? Mas eu não sou nada. Mas o que a Bíblia diz que eu sou? A Bíblia diz que eu não sou nada, mas a Bíblia diz que em Cristo nós podemos todas as coisas. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não seremos, não somos, presente. Conquista de uma vitória garantida para nós. O processo muitas vezes não é fácil, mas a vitória está garantida. Por isso nunca desiste, avance sempre, pois basta apenas um toque e a sua dificuldade será vencida. Lembre-se que assim como aquela mulher caminhava em direção a Jesus, convicta do seu milagre, você precisa caminhar na mesma direção, porque o Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo. A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Vença tudo o que for necessário, mas nunca deixe de tocar em Jesus. Passe por que tiver que passar, mas nunca deixe de tocar em Jesus. Lute, batalhe, mas vai lá em frente e toque no Senhor, que Ele vai te restaurar, Ele vai te curar, Ele vai te libertar. Talvez o teu problema não seja resolvido, mas Ele vai te dar força e estratégia para você vencer cada barreira, cada dificuldade. Deus não deu um Golias derrotado para Davi, mas Deus deu estratégia para Davi derrotar o Golias. E Deus também nos dá estratégia. Por maior que seja o nosso inimigo, o Senhor é contigo. Por isso não desista. Toque em Jesus. Toque em Jesus. Apenas por um toque. Deus te abençoe. Amém? Amém. Você quer tocar em Jesus? Amém. Está definido isso? Amém. Está mesmo? E se a coisa fechar do teu lado, você vai desistir ou vai romper? Nós vamos orar com você. Vamos orar. Eu queria convidar você que quer dizer para o Senhor: Senhor, eu quero, Pai, eu quero, me ajuda a vencer. Talvez a situação está difícil para você, a barreira está difícil. Às vezes as emoções têm tomado conta do seu coração e você tem trazido um peso na sua vida, mas você entende que você precisa avançar e você vai se posicionar hoje, dizer: Senhor, eu vou avançar, porque eu vou na direção do Senhor e nada vai me deter, Senhor.
Nada vai me deter.